semblante. O teu semblante, Neemias, não é este. Você está mudado. O que está acontecendo? Porque o crente, ele só muda o semblante quando ele está na prova, quando ele está na dificuldade. Muitas das vezes ele muda o semblante, pastor, e nós não entendemos. Muitas das vezes eu vejo pessoas que estão ministrando, pregando, começam a bater nos crentes que estão na bancada, triste, calado, quietos. Nós não sabemos o problema que ele está enfrentando. Não pergunta a ele a dificuldade que ele está enfrentando. Mas o Senhor Jesus está perguntando para você nesta noite: o que você quer que eu restaure? O que está passando contigo? Qual é o teu problema? Por que você está quieto? Por que você está calado? Por que você está triste? Jesus está dizendo: eu estou aqui para te liberar. Eu estou aqui, perdão. Eu estou aqui para liberar saúde. Eu estou aqui para liberar alegria. Se você crê nisso, recebe da parte de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que Neemias respondeu: como posso, ó rei meu senhor, eu estar alegre se a cidade de meus pais foi consumida pelo fogo, as suas portas foram queimadas. Logo então a Bíblia diz que o rei percebeu o que Neemias estava querendo. Ele disse: me pedes agora, o que tu está me pedindo? Me fala agora. E ele disse: meu senhor, eu quero que o senhor me envie ajudar, porque eu tenho uma missão que Deus colocou no meu coração. E qual é esta missão? Restaurar os muros de Jerusalém. Ah, meus queridos e amados irmãos, quando Deus então me dá o tempo de restaurar. Quando falamos de tempos, é bem compreensível que tem o tempo do homem e o tempo de Deus, o Cronos e o Kairos. Por quê? Porque o tempo do homem, ele está debaixo do céu. E nesse tempo debaixo do céu que nós encontramos em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nesse tempo tem o tempo de rir, tem o tempo de chorar. Nesse tempo tem o tempo de plantar e o tempo de colher, como tem o tempo de derrubar aquilo que plantou. E nós encontramos na Bíblia Sagrada que também há o tempo de edificar, o tempo de restaurar. E é sobre esse tempo que nós queremos falar um pouco aos irmãos esta noite. A Bíblia Sagrada diz que Neemias então propôs no seu coração, colocou no seu coração um propósito de restaurar os muros de Jerusalém. Glória a Deus. Mas queridos, para restaurar alguma coisa, e o que significa restaurar? Restaurar no original significa consertar o que está quebrado. Restaurar significa pôr em ordem o que está desajustado. Restaurar significa, pastor, arrumar o que está espalhado, consertar o que está quebrado. E Neemias tem esse propósito de descer até Judá e restaurar os muros de Jerusalém. Nesta noite o Espírito Santo de Deus fala no meu coração e vai falar ao seu também. Eu não sei o que está quebrado na tua vida, eu não sei o que está desconcertado. Eu não sei se é saúde, se é a vida espiritual, se é um problema sentimental, se é um vício, se é um problema financeiro. Eu não sei o que está quebrado na tua vida, mas eu sei que o Deus da restauração está neste lugar. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que foi tirado de você, eu não sei se é o seu sono que foi levado embora, mas uma coisa eu sei, que Jesus está aqui para restaurar a sua vida. Escute só, quando Neemias se dispõe a ir restaurar, ele disse: olha rei, mas eu quero te fazer alguns pedidos, me dê cartas, me dê autorização. E ele disse: me dê carta para que os governadores me recebam e deixem eu passar. Me dê carta para Asaf, o chefe do jardim, para ele me dar o que for necessário e me permitir
no jardim do rei. E ele levou todas as cartas necessárias para que nada impedisse a restauração. E Deus também esta noite Ele está te convocando para esta obra. Deus esta noite Ele está nos convocando para ajudar nesta obra de restauração. Amém. Assim como Neemias foi chamado por Deus, Deus está te chamando. E esta noite, se você crê, Ele está dando cartas para você de autorização. Que cartas são essas? São os dons espirituais. É autoridade, é poder, é o dom de profecia, é o dom da palavra, é o dom do louvor, é o dom do conhecimento. Deus está distribuindo cartas e você vai sair daqui com a autorização de Deus para restaurar quem está lá no mundo, quem está jogado nas drogas, quem está perdido. Jesus está dizendo: eu quero te usar para restaurar a vida. É tempo de restauração. Aleluia. 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 Escute só, mas quando Neemias sai, algumas pessoas se desagradaram da atitude de Neemias. Sambalate e Tobias, Sambalate, rei de Samaria, eles ficaram sabendo que Neemias tinha chegado a Jerusalém e ficaram revoltados porque não queriam ver a restauração. Sabe o que acontece no dia de hoje? Enquanto alguns estão trabalhando para restaurar, existe uma meia dúzia de pessoas que não fazem nada e que ficam torcendo ao contrário da obra de Deus. Mas Deus está dizendo: se porventura tiver alguém aqui em nosso meio com essa característica de Sambalate e de Tobias, Deus vai queimar ele com fogo. E ele vai sair daqui crente da restauração. Ele vai sair daqui concordando de que esta obra do Senhor, e ela vai crescer, e ninguém vai parar. Quantos acreditam, levante a mão e adore a Ele. Se Sambalate, Jesus vai pegar esta noite e vai ensinar para ele que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Vai mostrar para eles que Monte Carmelo é do Senhor Jesus Cristo e que o inferno, nenhum homem vai parar esta obra. Aleluia, porque é tempo de restauração. A Bíblia diz que Neemias, quando chega a Jerusalém, ele olhou de noite, saiu de noite, pegou o seu cavalo e deu uma volta em redor dos muros, pastor. E eu começo a imaginar ele notando todos os defeitos, ele notando todos os problemas que ele havia de enfrentar, todas as portas que precisavam ser restauradas, e ele não conta nada para ninguém, ele não fala projeto dele para ninguém, porque eu começo a entender, quando eu li esse texto, Deus falou no meu coração: meus queridos, como é importante nós termos os nossos segredos com Deus, como é importante nós termos os nossos projetos, muitas das vezes só na mão de Deus. Sabe por quê? Porque se Sambalate ficar sabendo, porque se Tobias ficar sabendo, eles vão querer atrapalhar o projeto, eles vão querer meter a mão no meio para não dar certo. Mas Deus está dizendo: eu tenho escondido o segredo que você tem me contado, eu tenho escondido o projeto que você tem colocado nas minhas mãos, e no momento certo eu vou executar. Quantos acreditam? Adore a Deus. Quando contamos os projetos, muitas das vezes nós somos surpreendidos por invejas. Nós somos surpreendidos por pessoas que não querem ver o cumprir de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. E Neemias não contou para ninguém quando ele viu todos os defeitos. Agora ele chega convida o povo, convoca o povo que estava com ele e diz: olha, agora é a hora de nós restaurar os muros de Jerusalém. E quando ele conta tudo o que aconteceu no versículo 18 que nós lemos: então eu lhe declarei com a mão de Deus que fora favorável, como também as palavras do rei, o que ele tinha me dito. Então todos que estavam ali disseram: levantemos e edifiquemos os muros. Aleluia! Quando nós contamos o que Deus está fazendo na nossa vida, meus queridos, aqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados, eles começam a ter ânimos, eles começam a ter